Nossa campanha Mulheres Feridas, mas Escolhidas por Deus. Já estamos no 4º dia, uma campanha de 7 dias de cura, fé e restauração para mulheres que carregam marcas na alma, dores silenciosas e batalhas que ninguém vê. Mesmo em meio às feridas, Deus continua chamando, levantando, escolhendo mulheres para viver o propósito dele. E nessa caminhada guiada através do nosso e-book, que você pode adquirir pela Hotmart, será a trilha para um processo de cura emocional. Uma palavra, uma oração, uma reflexão e um encorajamento. Deus, ele não olha apenas para as nossas cicatrizes. Ele vê o coração escolhido para florescer novamente. E nós vamos estar estudando no 4º dia Maria Madalena. A nossa leitura bíblica está em Lucas, no capítulo 8, no versículo de 1 ao 3. A palavra nos diz: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Diante desse texto, nós estamos vendo uma coisa muito importante. O Senhor Jesus, acompanhado por mulheres que haviam sido curadas. E uma referência aqui desta mulher é Maria Madalena, porque dela saiu 7 demônios. Interessante é que Maria Madalena aparece nos 4 evangelhos. Em uma visão bíblica inicial, diz assim: Maria Madalena provavelmente era de origem de Magdala, uma cidade pesqueira. Essa cidade, na época, ela era próspera, era um centro econômico importante. Então, ela vinha dessa cidade de comércio e ela fazia parte de um grupo de mulheres que ajudavam o ministério a ser propagado, a palavra do Senhor ser propagada a mais lugares. Então, essa mulher, ela tinha uma referência. Não tem um relato bíblico que ela tinha família. Essa história dela não mostra família, filhos, mostra que ela perseverou a ser fiel a Jesus depois da sua libertação. Então, a história de Maria Madalena, ela em todo o contexto, foi retratada como uma discípula fiel, curada de possessões e principal testemunha da ressurreição de Jesus. A história de Maria Madalena, ela deve ser muito bem trabalhada, ela deve ser muito bem lida nos textos bíblicos, ela tem que ser bem aprofundada, porque senão nós confundimos, como já foi confundido no século passado sobre isso, onde foi implantado que Maria Madalena era uma prostituta. E depois, com o passar dos anos, essa história ela vai sendo clareada até na nossa visão cristã. O trabalho que eu quero deixar para vocês sobre Maria Madalena, sobre o nosso trabalho de mulheres feridas, mas escolhidas por Deus, é que Jesus não olhou com os olhos humanos, ele olhou com os olhos de compaixão e misericórdia na vida daquela mulher. Ela teve um encontro com Jesus e ela foi liberta, e essa libertação dela foi genuína. Lógico que o estudo de Maria Madalena, todo esse estudo sobre essa mulher, ele é muito extenso, tem muitas coisas para a gente trabalhar, para a gente estudar, mas nesse contexto que eu quero estudar com vocês, é essa mulher que encontrou
as marcas de Jesus. Essa mulher que falou de Jesus, essa mulher que viu a ressurreição, que viu a salvação. Então eu posso dizer para você que a Maria Madalena, não importa o contexto que ela veio, de sofrimento, de luta, de dificuldade, essa mulher, ela foi leal. Ela foi leal a Jesus, a lealdade de Maria Madalena aos pés da cruz. Ela foi discípula. Ela amou verdadeiramente ao Senhor Jesus. Ela se entregou, porque naquele momento de Jesus na cruz, onde estavam seus discípulos? Eu posso dizer que enquanto muitos se afastam nos momentos mais difíceis, essa mulher, ela permaneceu próxima a Jesus até a sua cruz. Ela nos traz a fidelidade, nos traz o amor, nos traz o privilégio de ser a primeira pessoa a anunciar a ressurreição de Jesus aos discípulos. Então, não importa o que aconteceu na vida dela, importa foi o que aconteceu depois dela ter encontrado Jesus, depois dela ter encontrado a salvação, depois dela ter encontrado algo que mudou toda a história da vida dela. Essa mulher, ela é reconhecida para nós aqui hoje, lealdade, sinceridade, mudança de vida. É uma mulher para nós, mulheres, aprender, estar nos pés do Senhor e chamar o nosso Jesus de mestre. Sermos discípulas, sermos mulheres dedicadas àquilo que Deus nos chamou, aquele propósito. Quando Jesus chama eu e você pelo nome, a nossa história é mudada. O passado perde a força e nasce a esperança. Assim como Maria Madalena, nós somos convidadas a viver uma transformação que só pode ser realizada com o amor de Cristo na nossa vida. Ela reconheceu que ela era muito pecadora. Ela reconheceu que ela estava errada. E a palavra do Senhor fez morada dentro de um coração repleto de gratidão. Essa mulher teve gratidão. É algo que nós precisamos ter. O trabalho Mulheres Feridas, mas Escolhidas por Deus, é para despertar em nós pontos na nossa vida que precisamos de mudança, que precisamos encontrar e sermos transformadas, mudadas como mulheres, como mães. Após o encontro com Jesus ressuscitado, a vida de Maria Madalena foi completamente transformada. E eu posso dizer para você que Maria Madalena tinha sido liberta dos 7 demônios, que está em Lucas 8:2. Ela tornou uma discípula fiel, verdadeiramente servindo a Jesus. E ela permaneceu servindo o ministério de Jesus. Ela permaneceu ao pé da cruz quando muitos discípulos fugiram, em João 19:25. Ela foi uma das primeiras pessoas a ir ao sepulcro, que isso é de frisar o nosso coração, na manhã de ressurreição. Ela recebeu a missão. Ela recebeu a missão de anunciar Jesus. E a sua história para o mundo demonstra o encontro com Cristo traz libertação, restauração, fidelidade e um novo propósito de vida. Então, eu posso dizer para você que Maria Madalena passou de uma mulher profundamente oprimida para uma discípula fiel, testemunha da ressurreição e a primeira anunciadora da notícia que Cristo ressuscitou. Então, essa história
é de nos tocar o coração, de gratidão mesmo, de força de uma mulher ter. É um privilégio, né? É um privilégio nós mulheres termos Maria Madalena como uma irmã que viveu esse propósito. Ela não foi lembrada pelo seu passado, mas pelo que Jesus fez em sua vida. O mundo podia enxergar sua dor, suas marcas, sua história, mas Jesus enxergou alguém que seria restaurada, amada e enviada. Por isso nós estudamos essa mulher, para o nosso conhecimento, porque na manhã de ressurreição, enquanto todos pensavam que tudo havia acabado, Maria continuou procurando Jesus. Ela foi ao sepulcro com o coração partido, carregando lágrimas, saudade, como às vezes eu e você faria. Mas foi exatamente naquele lugar de dor que ela ouviu a voz mais importante da sua vida, chamando ela pelo seu nome, Maria. E naquele instante que se torna tão forte para a nossa vida, a tristeza deu lugar à esperança. O luto foi vencido pela vida e as lágrimas se transformam em alegria. E isso também vai para a nossa vida quando nós perdemos alguém. E esse alguém aceita Jesus e vai com o Senhor. Então, talvez, hoje existam pessoas que chegaram aqui como Maria. Chegou ao sepulcro cansada, triste, decepcionada, feridas, sem força e com sonhos que morreram. Mas o mesmo Jesus que chamou Maria Madalena pelo nome continua chamando pessoas hoje. Ele conhece cada lágrima, cada oração silenciosa, cada batalha travada no nosso coração. Quando Jesus chama alguém, ele não apenas muda a situação, ele transforma uma vida inteira. O passado deixa de ser uma prisão, a culpa perde sua força e nasce uma nova história. Glória a Deus. Maria Madalena saiu do jardim diferente de como entrou. Ela entrou com um túmulo e saiu carregando a maior notícia do mundo. Eu vi o Senhor. Que também essa seja a nossa declaração. Que quando, ao sairmos deste lugar, as pessoas não vejam apenas nossas palavras, mas perceba que estivemos com Cristo. E se um dia Jesus transformou a vida de Maria Madalena, ele continua transformando a vida de qualquer pessoa que chame ele, que busque ele, que entregue a sua vida para ele, seja leal, seja fiel. Porque Cristo chamou Maria pelo nome. E é o mesmo que conhece o seu nome, ele sabe onde você está, ele sabe a sua dor, ele sabe de tudo. Enquanto Jesus estiver vivo, ele sempre haverá esperança para quem decide encontrá-lo. Amém? Que esta palavra possa ter tocado o seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e que você possa ter aproveitado pontos importantes da vida de Maria Madalena. Logo estaremos já no nosso 5º dia com a 5ª mulher da Bíblia. Amém? Deus abençoe.